A graça e a paz, tudo bem? Hoje, na 13ª aula da nossa série Educador Cristão, um retorno à doutrina bíblica, baseados aqui no livro O Drama da Doutrina de Kevin Van Hooser, quero aqui trazer como título e tema da nossa conversa de hoje o Temos boas notícias. Deus se moveu. Isso é o drama da doutrina. Isso que a doutrina bíblica evangélica tem a nos trazer. É trazer as boas novas, as boas notícias. E quais são as boas notícias que nós trazemos a este mundo? Deus se moveu. Deus agiu. E é isso que deve ser dramatizado por nós. Ora, a matéria da teologia, o evangelho, a palavra, ato de salvação de Deus, elaborada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, deve moldar o método da teologia e não o contrário. Então, é essa matéria-prima que é Jesus Cristo. Ele é a ação de Deus. Ele é a ação de Deus. É isso que molda o método da teologia. Qual é o método que nós vamos usar? Jesus Cristo veio a nós. Jesus Cristo não é uma filosofia, ele é a vida, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a ação de Deus. Como é que eu vou ensinar então teologia? Qual é o meu método? O método é o de Cristo. Não deve ser a teologia moldando o método de Cristo. Eu acho que Jesus... porque se Jesus viesse no mundo de hoje, eu não acho nada. Jesus continuaria sendo Jesus. Ele continuaria ensinando a verdade. Porque Deus agiu do jeito que ele agiria hoje também. A palavra de Deus escrita faz parte da ação teodramática. Faz parte da ação teodramática. Não é a única ação teodramática. A ação de Deus teodramática mais contundente foi Jesus ter vindo. A palavra de Deus já estava ali dizendo da vinda de Jesus. Aí Jesus veio para mostrar é verdade, a palavra é a verdade. Aí Jesus veio para mostrar ele é a verdade. Por isso que ele dizia na verdade, na verdade. E agora a palavra que foi escrita sobre Jesus e sobre o que estava escrito sobre ele continua fazendo parte da ação teodramática. O objetivo das escrituras e da teologia, então, é atrair o povo de Deus à ação comunicadora para fins de comunhão, que é a teoria diretiva da doutrina, que é direcionar as pessoas a agirem conforme Deus quer. Por isso que o nome aqui que nós estamos dando, baseado no Van Hooser, é teoria diretiva da doutrina. É a teologia. É uma teoria? A teologia é uma teoria baseada nas escrituras que direciona as pessoas. Por isso que a teologia, a nossa teologia, deve ser abalizada na Bíblia. Qual é o órgão fiscalizador do seminário que eu vou estudar? Não estou tirando aí quem tem órgãos governamentais, tá? Porque tem que ter esse órgão, porque senão você não pode fazer depois um mestrado não sei onde, não pode ter uma profissão. Não estou reclamando não, mas é só esse órgão aí? Por exemplo, a Hillel de Teologia. A nossa escola, a Hillel, a gente tem um órgão bíblico para nós. Nós não nos importamos em ser faculdade, reconhecido, não. A nossa preocupação é nós ensinamos Bíblia, é o nosso. Não, mas eu quero fazer na outra, porque a outra tem afiliação e reconhecimento com, glória a Deus por isso, que tem, além desse órgão, que é só um órgão governamental científico, que tenha o maior órgão de todos, que é a palavra de Deus, e alguma associação, igual a nossa, que tem nós temos a nossa afiliação com a AETAL, por exemplo, que nos direciona para sermos uma escola bíblica. Porque nós temos que ter uma teologia
bíblica. A nossa responsabilidade é ensinar a Bíblia. Temos então boas notícias. É o Evangelion, porque Deus fez algo extraordinariamente bom. Por isso a gente tem boas notícias para dar. Nosso objetivo, então, é levar essas boas notícias para todos, através da doutrina, através do drama da doutrina que é a nossa vida. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não responsabilizando naquele lá, tá aqui, a culpa é de vocês, eu trouxe Cristo só para mostrar o quanto vocês são culpados. Não. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Em Cristo ele estava dizendo: pecado, sim, vocês são pecadores, mas eu estou aqui em Cristo reconciliando vocês, dando a chance, e a única chance de reconciliação que é em Cristo. E nós, o apóstolo Paulo, qual é o nosso papel como igreja? Aí ele fala aqui, olha que lindo: e pôs em nós a palavra da reconciliação. A gente tem o papel também de mostrar esta reconciliação, falar sobre essa reconciliação e viver essa reconciliação de forma prática. Este é o fazer divino que se encontra no coração do teodrama. É o fazer divino, não é o filosofar divino. A gente não vai ganhar ninguém para Jesus discutindo silogismo e monergismo. Júnior, então não precisa discutir isso? Vamos conversar disso de forma acadêmica. Se eu sou calvinista, se eu sou arminiano, se eu sou pré-tribulacionista, mídia, se eu acredito sequer num arrebatamento invisível ou não, mas isso não ganha ninguém para Jesus. O que ganha é o viver o fazer divino, que é encontrado no coração do drama, no teodrama, que é a palavra de Deus. É Deus fazendo através de Cristo. A própria teologia deve convidar a essa forma dramática. Se a teologia não convida-nos a viver o fazer de Deus e fazer conforme Deus nos ordena, essa teologia deveria ser, pelo menos, questionada. Deve ser algo inerente, então, a ela. A própria teologia deve ser inerente a esse teodrama. Que teologia nós estamos vivendo? É a teologia do boas notícias. Deus agiu e Deus continua agindo. Por isso, hajam segundo Deus quer. Gerhardus van der Lubbe, 1963, disse assim: a natureza teológica do drama encontra-se no movimento e no contramovimento. Deus se moveu. Ele desceu à terra. O drama mais antigo, o drama que rege o mundo, é o drama do encontro de Deus com o homem. Essa é a natureza teológica do drama. É Deus movimentando-se. É Deus agindo. Isso é viver teologia. É ensinar teologia. É orientar dentro da teologia. Calbart estava certo ao insistir que o princípio da teologia não deve ser diferente do conteúdo da própria revelação divina, o que Deus estava fazendo em Cristo. O que você encontra na revelação de Deus, na palavra de Deus? Cristo, desde Gênesis até o Apocalipse. Qual deve ser o princípio da teologia? Jesus Cristo, a ação de Deus. Deus moveu-se. Jesus é o mover de Deus. Uma teologia evangélica é aquela evocada, regida e julgada pelo Evangelho. Muitas pessoas me procuram para fazer curso na Hillel, no nosso seminário, por exemplo. A primeira pergunta que tem me feito, 99,9% das pessoas é: tem reconhecimento do... Não, mas tem Bíblia.
Mas vocês não pretendem? Não, não. Nós somos um instituto livre, um seminário livre. Pergunta para nós se a gente vive Bíblia, se a gente ensina a Bíblia. É isso. Ô, Júnior, então você está falando que as que têm reconhecimento? Não. Estou dizendo que, glória a Deus, porque tem umas que buscam este reconhecimento por N motivos, mas também ensinam a Bíblia. Mas tem aquelas também que é só o reconhecimento. E aí? E aí? O que eles estão proclamando? Então, nós vamos continuar proclamando. Deus se moveu. E nós fazemos parte do movimento de Deus, porque Cristo habita em nós. A revelação não é apenas a comunicação de verdades sobre Deus, mas, acima de tudo, a autocomunicação de Deus em atos e palavras. Então, o que está revelado ali na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é assim, mais uma verdade, mais uma verdade, mais uma verdade. Eu tenho um corpo de verdade. Não, é mais, é isso também. Mas a Bíblia é mais. A Bíblia como revelação é mais do que isso. É Deus se comunicando através de atos, mostrando o que Ele fez, faz e ainda fará. E com palavras também. Isso é Bíblia Sagrada. É por isso que nós temos que mostrar através da Bíblia esse agir de Deus. A teologia nada saberia de Deus se Ele mesmo não tivesse tomado a iniciativa de tirar o véu, de revelar e subir a cortina do teodrama. Não adiantaria nada os maiores pesquisadores com suas maiores pesquisas. Os maiores doutores, pós-doutores, sejam de instituições reconhecidas por órgãos governamentais ou não, nada adiantaria. É Deus quem se revela. E a nossa preocupação deve ser, e nós somos um grupo que mostramos a revelação de Deus? O rasgar da cortina do templo, que ocorreu no momento da morte de Jesus, pode simbolizar não apenas um novo acesso que pecadores têm a Deus, mas também que Deus se revela de forma mais plena no evento em que Jesus derrama completamente seu amor. Então, o véu rasgado não é só uma entrada minha a Deus, mas é uma vinda mais clara de Deus a nós. É Deus mostrando, está aberto, movam-se, porque eu estou me movendo. Eu sou um Deus que me movo, um Deus que ajo. O evento de Jesus Cristo permanece como o auge de uma série de eventos de revelação e redenção registrados no Antigo e no Novo Testamento, os quais juntos encontram um único drama da redenção. É por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é cristocêntrica. Tem Jesus no centro, com várias séries de eventos que apontam sempre Cristo. Se nós estamos vivendo, ensinando ou pensando um evento que não aponta Cristo, há uma grande pergunta: estamos dentro da doutrina evangélica? O termo evangélico, então, designa a teologia que procura conhecer o Deus do Evangelho. O Deus que se revela na pré-história, na história e no futuro de Jesus Cristo e nas Escrituras, cujo centro é Cristo. O que eu quero dizer com pré-história aqui? Deus se revela na pré-história. Pré-história de Jesus é tudo o que Deus fez antes de Cristo na criação e particularmente na história de Israel. Então, esse termo evangélico é o Deus do Evangelho. Quem é esse Deus do Evangelho? É o Deus que desde a criação, história de Israel e todo o Antigo Testamento ali, ele está apontando para as boas novas. Então ele está dentro da pré-história, dentro da história ali,
o Cristo que veio e também do momento ali futuro. O que é esse futuro? O futuro de Jesus. É a visão apocalíptica de sua volta no livro do Apocalipse. Isso daí é o Deus do Evangelho, é apontando que Jesus voltará. E vivendo de uma maneira que condiz ao aguardo, à espera ativa do Cristo que breve virá. Olha, acima de tudo, a teologia evangélica leva muito a sério a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, como versão oficial do drama da redenção. Isso é uma teologia evangélica que se preocupa em saber se há um reconhecimento bíblico daquela doutrina que se ensina. Por essa razão, a igreja está certa ao admitir a Bíblia como suas escrituras, especificação normativa de seu evangelho único e singular. Porque a palavra de Deus é que mostra o mover de Deus. E a palavra de Deus é o que gera a teologia do mover de Deus. Bem, a teologia evangélica, então, ela acredita não haver outro evangelho. Mas a cultura não seria um outro evangelho? Então, tem algumas igrejas que estão usando a cultura, o contexto cultural, como um novo evangelho. Ideologias, e o pior, eu vou ser bem direto aqui, teologias esquerdistas, liberais, progressistas, como outro evangelho, como outra boa nova. Mas a teologia evangélica não acredita nisso. Por que a Bíblia não acredita nisso? Lá em Gálatas 1:7 diz assim: o qual não é outro, mas há algumas que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vou ler o 8. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já nos tem anunciado, seja anátema. Volto para o 7. O qual não é outro. Mas alguns estão falando do evangelho. O 6 diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho. Tem transtorno do evangelho. Tem gente, tem doutrinas, ideologias, infelizmente, instituições tentando transtornar o evangelho. Nenhum outro Deus, além do Deus do evangelho. E nenhuma outra realidade, além da realidade indicada pelo evangelho. É isso que nós seguimos. Isso é o mover de Deus. Deus se move. Deus se move dentro da cultura, mas a cultura não move Deus. Ideologias não movem Deus. É por isso que nós temos que nos perguntar, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas instituições teológicas, instituições de escola bíblica dominical, quem está movendo quem aí? Quem é que está movendo quem? Cristianismo evangélico refere-se àquela versão do cristianismo que coloca a prioridade da palavra e do ato de Deus acima da fé, da resposta ou das experiências dos homens. Isso é o cristianismo evangélico. Qual é a versão do cristianismo que nós seguimos? Então, é aquela que é pautada pela Bíblia. O ato de Deus na Bíblia é Jesus, ele é o centro. Ah, mas o importante é ter fé. Não, não é importante ter fé. E se eu tiver uma fé errada? Ah, mas ele tem fé, ela tem fé. O importante é, não importa se está falando na internet um monte de baboseira. Coitadinho, é porque ele veio de uma família assim, e a família sabe. Por isso que ele é esse tipo de profeta, falso profeta. O importante é que ele tem fé mesmo. A resposta, mas está tendo resposta. Tem muita gente agora que estão. É mesmo? Ah, mas tem umas experiências lá, cada um tem. É mesmo, a gente é o povo da experiência só. Então, isso não é cristianismo evangélico. Isso significa, concretamente, a supremacia e a autoridade da palavra de Deus acima de todas as filosofias,
ou religiões humanas, ou seja lá o que for, que vem apenas do ser humano, que não é pautado pela palavra de Deus. O que Deus estava fazendo em Jesus Cristo ganha sentido somente em consonância com o roteiro bíblico, que coloca a pessoa e a obra de Jesus no contexto do Antigo Testamento, caracterizado por criação e aliança. É um conjunto. Deus não se contradiz no Novo Testamento, o que está lá no Antigo. Mas eu conheço um site, Júnior, que tem um camarada que fala que há umas contradições, então ele está se contradizendo. Garanto para você. A Bíblia não tem contradição, não. Tem pretensas contradições. Mas normalmente, pode procurar, te fazendo desafio. A contradição e a falha está no leitor. Porque há uma consonância. Do novo apontando para o antigo apontando para o novo e apontando tudo para o ato de Deus. Criação, aliança e renovação de aliança na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos uma boa notícia. Deus se moveu e Ele continua se movendo. Isto é teologia cristã. E é isso que nós vamos viver e que nós vamos ensinar. Até a próxima.